Em nome da Plurivet, alguns já quero-vos dar as boas-vindas e agradecer a vossa presença. Alguns já serão repetidos à palestra anterior e outros terão vindo agora. É com grande alegria que, para quem não esteve ainda na anterior, queria transmitir com grande alegria que voltamos a fazer estes seminários de forma presencial, depois deste interregno que foi bastante longo e bastante penalizador para todos. Portanto, é uma forma de partilhar conhecimento, de estarmos todos juntos e depois também partilhar também um bocadinho de convívio a seguir após a palestra. Nesta segunda palestra com o professor Dr. Ricardo Bexiga, queremos abordar um tema bastante atual e bastante, ao fim e ao cabo, ainda um bocadinho no ar, por assim dizer, e que as pessoas estão um bocadinho perdidas, entre aspas, que tem o título, e passo a ler: Restrições na utilização de antibióticos em bovinos, problema-oportunidade. Eu gostaria de fazer uma curta apresentação. O Dr. Ricardo Bexiga é licenciado pela Faculdade de Medicina de Lisboa e tem um doutoramento em mastites, é ainda diplomado pelo Colégio Europeu de Boiatria, poderíamos considerar assim. É sócio-gerente da empresa Serbovet e também gestor do projeto de Levi Portugal. À parte disso, é ainda consultor na área da qualidade do leite em diversas explorações norte e sul de Portugal. Obrigado, boa tarde. Não sei se penso que me conseguem ouvir em condições. Boa tarde a todos, obrigado pelo amável convite da Plurivet para estar aqui presente a falar sobre esta problemática. Não sei se vou esclarecer alguma coisa ou se vou baralhar ainda mais, mas para falar aqui um bocadinho sobre a nova lei do medicamento e que implicações é que ela trouxe em termos, sobretudo, de antibioterapia. De facto, esta nova lei do medicamento, enfim, resulta da transcrição de uma diretiva comunitária que já estava publicada praticamente há 3 anos e qualquer coisa, e que tomou efeito a partir do início deste ano, a partir de 28 de janeiro, como fomos obrigados, de facto, a fazer a sua aplicação no campo. E, de facto, trouxe aqui uma série de condicionantes, enfim, aquela que se calhar a mais visível para os médicos veterinários é que a maior parte das receitas agora têm que ser feitas em formato eletrónico, com a limitação de 4 medicamentos por cada prescrição. Isso dá, enfim, acresce ao trabalho que já era grande, etc. De facto, há aqui outras questões em termos logísticos. A venda passa a ser apenas feita após a boa recepção pelo armazenista da receita. E um dos aspectos que é central aqui para a discussão desta tarde é que, de facto, é proibida a utilização preventiva de antibióticos. Ok? Portanto, aqui só trago, desculpem aqui a letra miudinha, mas só para falar aqui de 2 ou 3 conceitos que estão presentes aqui nas cerca de 125 páginas, se não me engano, desta nova lei, e em que é definida tanto a profilaxia como a metafilaxia. Portanto, o que é isto da profilaxia? Todos mais ou menos saberemos. No fundo, é a utilização do medicamento, seja ele antibiótico ou não, antes de aparecerem quaisquer sinais clínicos nos animais. Okay? A metafilaxia é a administração dos medicamentos quando a um grupo relativamente grande de animais, quando aparecem os primeiros sinais clínicos numa percentagem dos animais. Por exemplo, se falarmos de doença respiratória, a profilaxia seria, por exemplo, à chegada a um feedlot, dar a todos os animais antibiótico à chegada. A metafilaxia seria tratar, quando aparecessem, por exemplo, 10% dos animais com pneumonia, começar a tratar e tratar todo o efetivo. Portanto, há aqui uma diferença entre profilaxia e metafilaxia. E isto é relevante porquê? Porque aquilo que esta legislação diz é que os antibióticos, enfim, eles alargam aqui para os medicamentos antimicrobianos, não podem ser utilizados para profilaxia, exceto em circunstâncias excepcionais, e aí a administração deve ser limitada a apenas um animal individual. Portanto, a profilaxia a ser realizada é um animal, não é a varrer a um efetivo, ok? No entanto,
podemos utilizar medicamentos antimicrobianos, podem ser usados para fins de metafilaxia, quando o risco, quando o risco é elevado e assim se justificar. Portanto, na presença de alguns animais com sinais clínicos, de facto podemos tratar todo o efetivo. Bom, um dos principais objetivos desta legislação comunitária é, citando, garantir o mais elevado nível de saúde pública e animal e de proteção do ambiente. Okay? Aqui existem vários exemplos a nível da União Europeia, de um trabalho que vem sendo feito, em alguns casos há mais de 10 anos, enfim, talvez os holandeses e os dinamarqueses estejam à frente neste processo e terá sido por causa deles também que terá havido a motivação para aplicar um conjunto de medidas a toda a União Europeia. E eu trago aqui alguma informação deste relatório. Eles creio que de 2 em 2 anos publicam este relatório que, no fundo, espelha aquilo que tem acontecido em termos de consumos e resistências a nível animal e é acompanhado com a mesma versão para a parte de medicina humana. Okay? Os consumos de antibióticos, de facto, são elevados e esta é uma problemática elevada ou grande porque, de facto, existe a projeção e a percepção de que a médio e longo prazo aqui as resistências aos antimicrobianos passarão a ser uma causa de morte muito, muito prevalente a nível mundial. Enfim, esta projeção de um relatório britânico, um relatório O'Neill de 2016, diz que, enfim, por ano estimam-se 10 milhões de mortes. E reparem aqui, comparando com a mortalidade por cancro inferior em 8,2 milhões. Portanto, estima-se que, não havendo um controle, a mortalidade devido às antibioresistências vai ser, de facto, muito, muito elevada. Por isso, há algum tempo atrás, em 2009, enfim, com o plano a iniciar-se em 2010, a Holanda iniciou um plano para a redução da utilização de antibióticos nas espécies pecuárias e este plano conseguiu uma redução expressiva de cerca de 69% no consumo de antibióticos nas espécies pecuárias em cerca de, 10 anos, nos 10 anos iniciais. E, ao mesmo tempo, a medicina humana estava a fazer uns esforços mais ou menos equivalentes para também reduzir as antibioresistências e reduzir os consumos de medicamentos. E o que é que aconteceu? Bom, de facto, este gráfico mostra aqui o que é que aconteceu na área da medicina veterinária, não é? Esta linha aqui atracejada em cima são os quilos, enfim, ou as toneladas de animais presentes na Holanda. Portanto, aqui o número de animais manteve-se mais ou menos igual, portanto não houve uma redução de antibióticos porque houve redução do número de animais. Os consumos vieram por aqui abaixo, esta linha preenchida são os consumos, são as compras e em baixo temos os consumos. Okay? Portanto, de facto houve aqui um abaixamento bastante significativo. Nas várias espécies não foi igual em todos. Aqui em baixo, por exemplo, a verde temos as vacas leiteiras, aqui a azul temos, por exemplo, enfim, as vitelas de leite, que não é algo que façamos cá em Portugal, e aqui assim temos, por exemplo, os perus, onde houve aqui uma redução, mas em que os níveis ainda são elevados. Portanto, de facto, houve aqui uma redução bastante significativa e, em algumas classes de medicamentos, foi total. Por exemplo, aqui assim, este relatório diz que as cefalosporinas de terceira e quarta geração tiveram uma redução de 99,8% no consumo e agora quem quiser uma cefalosporina de terceira ou de quarta geração tem de a importar, porque já não há cefalosporinas de terceira e quarta geração à venda na Holanda para utilização nos animais. Okay? Portanto, aqui assim, só numa situação muito especial é que isto poderia haver uma importação de um destes medicamentos. E isso refletiu-se positivamente, de facto, naquilo que são no fundo, as resistências aos antimicrobianos, às várias classes e nos vários tipos de animais. Aqui assim temos, por exemplo, aqui nos porcos, as várias classes de antibióticos. A partir de certa altura, aqui em 2009, foi quando começou este programa de
de facto têm vindo a baixar em todos os tipos de animais e em as espécies, enfim, de produção e nos vários tipos de medicamentos ou de princípios ativos. Aqui, por exemplo, nas vacas leiteiras, a partir de 2009 houve uma redução bastante acentuada das antibiorresistências detectadas, enfim, no âmbito deste programa. E isto contrastou muito com aquilo que aconteceu na medicina humana no mesmo período, no mesmo local. Não é? Por exemplo, aqui assim, nas várias instituições, nos vários hospitais, sejam eles universitários ou gerais, etc., as cefalosporinas tiveram aumentos significativos do seu consumo e isso traduziu-se também em aumentos às antibiorresistências às cefalosporinas de segunda, terceira e quarta geração, nestes locais também. Portanto, em suma, aquilo que aconteceu, a utilização de antibióticos, nomeadamente, por exemplo, aqui as cefalosporinas de terceira e quarta geração, em humanos aumentaram e aumentaram as antibiorresistências, ao contrário daquilo que aconteceu nas espécies pecuárias, em que diminuiu a utilização de antibióticos e diminuiu também as resistências. Portanto, aqui o produtor, que é tantas vezes, enfim, maldito, enfim, e fruto aqui um bocado, é o bode expiatório destas coisas todas, afinal, se calhar, cumpriu e com isso teve algum sucesso e os médicos, a classe médica, em si não conseguiu e isso levou a uma pior situação. E também por aqui se percebe que se calhar não há uma relação tão direta, ou não há uma relação direta ou indireta, se calhar, entre os consumos dos antibióticos nas espécies pecuárias e as antibiorresistências nos humanos. Isso não quer dizer que não tenhamos que ter algum cuidado, mesmo por questões económicas, e já vamos falar delas a seguir. Bom, mas isto estamos aqui a falar de resistências a antibióticos, mas de facto as resistências a antibióticos, elas acontecem na natureza e aconteceriam se não houvesse, enfim, no limite se não houvesse antibióticos, elas existiam à mesma. Okay? Isto porquê? Algumas resistências são fruto, enfim, da natureza, da fisiologia bacteriana também, não é? Por exemplo, aqui a Escherichia coli é naturalmente, ou as bactérias gram-negativas, são naturalmente resistentes à penicilina. Isto tem a ver com a forma como a penicilina atua, não é? Aqui a penicilina vai atuar na síntese aqui destas moléculas que são os peptidoglicanos, que vão formar a parede das células gram-positivas e gram-negativas. O que é que acontece? Quando se forma um peptidoglicano deficiente por ação da penicilina, vai entrar água de forma descontrolada dentro das bactérias e elas vão rebentar. Okay? E isso é um fenómeno que contribui para o controle, obviamente, para a destruição das bactérias gram-positivas pela penicilina. Pelo contrário, nas bactérias gram-negativas existe uma camada ou existem mais camadas por fora dos peptidoglicanos que impedem que se dê essa entrada de água de forma descontrolada. Portanto, as bactérias gram-negativas são naturalmente resistentes à penicilina, sem que isso seja, enfim, fruto da utilização descontrolada dos antibióticos. Outra coisa que ilustra bem este ponto é que, de facto, quando foram realizados estudos em sedimentos ou em amostras de bactérias muito antigas, de facto já se encontrou antibiorresistências nessas bactérias. Por exemplo, aqui assim, numa amostra de gelo, creio eu que tinha 30 mil anos, detectaram bactérias antibiorresistentes, e aqui assim numa gruta, enfim, que foi descoberta, e lá na profundidade da gruta foram buscar bactérias ao microbioma lá presente, e de facto detectaram resistências a 14 antibióticos disponíveis comercialmente. Portanto, atenção que isto existe naturalmente e portanto, não tem que ser o demónio que muitas vezes também, enfim, ouvimos às vezes descrito. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que tomar as medidas, enfim, para que isto não progrida e que não se vá estender até se tornar um problema de saúde pública e de saúde animal bastante grave, não é? Portanto, aqui assim temos que considerar não só a quantidade do antibiótico consumido, mas também qual é o antibiótico que está a ser consumido,
Quando é que ele está a ser usado em situações não terapêuticas, não é? No fundo, como substituto de um bom maneio? O que é que acontece aos resíduos de antibióticos que estão a ser gerados? E, portanto, de facto, há aqui uma problemática que nós devemos tentar perceber melhor e tentar ter uma ação corretiva. Bom, portanto, de facto, no final desta conversa, será um problema ou será uma oportunidade esta questão da redução da utilização de antibióticos? Eu trago aqui três exemplos de utilizações frequentes de antibióticos em bovinos, para nós percebermos até que ponto é que isto poderá fazer ou não sentido. Bom, eu aqui vou falar de situações... Enfim, ao contrário do engenheiro João Madeira, que se mexe muito no âmbito das ovelhas, eu mexo mais no âmbito das vacas leiteiras, portanto, perdoem-me, mas os meus exemplos são aqui mais no âmbito das vacas leiteiras. Bom, vamos falar primeiro de mamitos ou de mastites, e só aqui para quem não é da área, para quem esteve aqui a ouvir falar de ovelhas e sabe a diferença entre uma ASAF e uma Lacone, sei lá eu, vamos falar aqui um bocadinho de mamitos. Nós falamos normalmente de 3 graus de severidade de mamito, 1 grau 1 em que apenas há alterações no leite, 1 grau 2 em que há alterações no leite e na glândula mamária e 1 grau 3 em que há alterações no leite, na glândula mamária e na vaca. Okay? Isto é relevante porque as mastites de grau 1 e 2 podemos ter uma abordagem terapêutica diferente das de grau 3. Já vamos ver como é que isso é feito. É uma causa muito importante de refúgio. Enfim, aqui um colega, Tiago Barros, quando fez a sua tese sobre o refúgio, descobriu que cá em Portugal, nas vacarias que ele visitou, cerca de 30% das vacas leiteiras eram refugadas por causa de situações ligadas à saúde do ubre. É a primeira razão para a utilização de antibióticos nas vacas leiteiras e, de facto, podemos perguntar qual é a percentagem de vacas leiteiras tratada por ano com antibiótico. Nós não temos dados nacionais, portanto eu fui aqui a dados de estudos de larga escala publicados noutros países. Aqui este estudo, por exemplo, com quase 600 vacarias leiteiras em Inglaterra, e eles tinham aqui cerca de 47 mamitos tratadas por cada 100 vacas, em que, na maior parte das situações, 93% dos produtores tratava com antibiótico intramamário e, para além disso, à secagem, 85% dos produtores tratava a varrer todas as vacas com antibiótico de secagem. E se olhássemos aqui para os nossos antibióticos mais utilizados, eles eram, em primeiro lugar, aqui uma cefalosporina de primeira geração, depois uma combinação que nós cá em Portugal não temos, mas que, enfim, era o tetradelta, desculpem, usava-se muito, era uma combinação de 4 antibióticos, nós cá não temos isso, e depois vinha em terceiro lugar uma cefalosporina de 4ª geração. Okay? Portanto, de facto, pelo menos em relação aos 2 últimos, não era bem aquilo que se deve fazer, mas era de facto aquilo que era mais frequentemente usado. Dados dos holandeses anteriores ao tal programa que se iniciou em 2010, 68% das doses de antibióticos eram usados devido a mamites e, mais uma vez, aqui as cefalosporinas de 3ª e 4ª geração como os mais frequentemente utilizados. Portanto, aqui assim já estamos a ver a nossa situação, eu diria que não é muito diferente desta. Há muita utilização de cefalosporinas de 4ª geração, por exemplo. Bom, então e quanto é que custa? E já vamos, de facto, esta problemática da utilização de antibióticos, para mim, tem muito também de económico. Vamos ver, quanto é que custa uma mamite clínica, em média, nos nossos efetivos leiteiros? Enfim, agarro aqui mais um trabalho de uma colega, um trabalho de mestrado, e ela foi olhar para 3 cenários diferentes, nos Açores, no Entrador e Minho e no centro-sul do país, e ela chegou aqui a um valor médio por uma mamite, enfim, moderada, de 105 euros, e para um caso grave, mais ou menos o dobro deste valor, 219 euros. Sendo que dos 105 euros que custava uma mamite média, 97 eram custos em medicamentos e em perdas de produção. Portanto, aquilo que eu digo é que, se calhar, conseguimos reduzir estes custos a quase zero, e vocês, obviamente, vão me dizer que eu estou aqui a vender a banha da cobra,
mas de facto é possível, e hoje em dia já temos valores para algumas vacarias que já estão a usar estes sistemas há algum tempo, conseguimos atingir ou reduzir bastante as perdas aqui quando fazemos uma determinada abordagem à terapêutica das mastites. Bom, o que é que sabemos sobre as causas das mamites? Olhando para vários estudos internacionais de larga escala, enfim, temos aqui um estudo, por exemplo, com quase 80 mil amostras, mas globalmente o que nós sabemos é que entre 25% e 30% das mamites clínicas, de facto, quando semeamos estas amostras em meios de cultura, não levam a qualquer tipo de crescimento. Portanto, de facto, não terão nenhuma bactéria ativa a causar esta mamite e, portanto, nestes casos, não se justificaria a utilização de antibiótico, ok? O que é que sabemos dos outros agentes? Alguns, uma mais pequena percentagem, será causadas por agentes não bacterianos, como algas, como leveduras, e, portanto, também não merecem tratamento antibiótico. E depois temos aqui uma percentagem relativamente grande, neste estudo, por exemplo, um estudo também relativamente grande, temos aqui cerca de 36% provocada por bactérias gram-negativas e depois só, enfim, menos de 30% provocadas por bactérias gram-positivas. E isto é relevante porquê? Porque quando fazemos uma abordagem terapêutica à mastite de grau 1 ou 2, por isso é que é importante eu há pouco eu estar a falar das mamites, enfim, mais ligeiras e moderadas, não é aquela mamite em que a vaca está caída. Mas quando fazemos uma abordagem terapêutica a uma mamite provocada por um agente gram-negativo, as taxas de cura, quer usemos ou não antibiótico, mas usando sempre um anti-inflamatório não esteroide, são praticamente iguais. Portanto, aqui assim trago os dados de um artigo, mas há vários artigos que, de facto, citam sempre a mesma coisa. Quando a cura bacteriológica, a cura clínica, a sobrevivência, o retorno à produção, quer usemos antibiótico ou não, no caso das mamites por gram-negativas, são muito semelhantes e, portanto, é mais ou menos consensual, do ponto de vista científico, hoje em dia, é que, no caso das mamites moderadas, uma abordagem não antibiótica na terapêutica deve ser a primeira escolha para conseguirmos resolver a maior parte destas situações. Ok? E, portanto, o que é que nós podemos fazer para no fundo, conhecer os micro-organismos que estão presentes e atuarmos de forma dirigida a esses agentes? Podemos usar estes sistemas de cultura em vacaria, ok? Portanto, se calhar não é para toda a gente, nem todos os produtores estarão aptos a fazer estas provas, mas há uma grande quantidade de produtores que já têm estes sistemas de cultura a funcionar nas suas vacarias com excelentes resultados. Aqui temos, por exemplo, 4 sistemas diferentes que estão todos eles disponíveis em Portugal. Okay? Como é que isto funciona? Estes meios são meios seletivos, ou seja, eles apenas deixam crescer certos grupos de bactérias e depois são também diferenciais. Isto significa que, quando estão presentes determinados grupos de bactérias, os meios onde eles estão mudam de cor, permitindo essa diferenciação para alguns géneros bacterianos. E com isto, o que é que nós conseguimos identificar? Conseguimos identificar situações em que não há crescimento, portanto, não houve micro-organismos a provocar aquela mamite, ou então não há um crescimento de uma bactéria, poderá ser uma levedura ou uma alga, mas não há crescimento de bactérias. Depois, conseguimos diferenciar também as bactérias gram-negativas, as gram-positivas, e alguns destes sistemas de cultura ainda vão um bocadinho mais longe, conseguem, por serem diferenciais, conseguem identificar certos géneros de micro-organismos que, por serem de cura mais difícil, são importantes, é importante nós conhecermos, porque vamos fazer um tratamento mais prolongado nesses casos para ter melhores taxas de cura. Portanto, como é que isto funciona? No dia do diagnóstico, vamos colher uma amostra de forma ascética, vamos dar
anti-inflamatório não esteroide nesse dia e depois da sementeira feita vamos fazer então a leitura no dia seguinte. Se não houver crescimento de bactérias, então não vale a pena fazer a antibioterapia. Se houver crescimento de micro-organismos gram-negativos, também não vale a pena fazer a administração de antibiótico, e só no caso de haver crescimento de agentes gram-positivos é que de facto vale a pena fazer a administração do antibiótico. Há aqui 2 pontos que são essenciais para que isto corra bem. Um deles é a técnica de colheita, não é? Portanto, nós, se estamos a tentar perceber o que é que está presente no leite da vaca, não podemos ter uma colheita feita às 3 pancadas, não é? Portanto, aqui assim, a colheita tem de ser mesmo de forma ascética. Eu não quero saber o que é que o produtor tem na mão ou o que é que a vaca tem na pele. Eu quero saber o que é que estava no leite. E o outro ponto importante é sempre a administração do anti-inflamatório não esteroide. Está bem? Portanto, o anti-inflamatório não esteroide é central. Em qualquer mamífero ele deve ser aplicado pelo menos no dia inicial do diagnóstico, não é? Porque há um conjunto de situações que vai melhorar. Ele vai aumentar a ingestão... Como? Quantos dias no ano? Depende se é de longação ou de curta. Eu gostaria de ter uma cobertura de 2 a 3 dias. Pronto. Portanto, aqui assim, vamos ter um aumento de ingestão de matéria seca, um aumento um retorno às contrações ruminais, vamos ter diminuição da dor, diminuição da febre, vamos ter até melhorias do ponto de vista reprodutivo, ok? Existe uma relação hoje bem estabelecida entre a ocorrência de mastites e a infertilidade, está bem? Portanto, isso era outra palestra sobre essa relação, mas de facto também existe evidência de que melhora a fertilidade, ou seja, ela não vai emprenhar as vacas a utilização do anti-inflamatório, mas vai até certo ponto impedir a perda de algumas gestações, ok? Bom, a utilização destas técnicas tem um bocadinho mais de 10 anos, os americanos terão feito os trabalhos mais extensos sobre esta temática, que, apesar de, por exemplo, este senhor é espanhol, a trabalhar nos Estados Unidos, ele fez os trabalhos mais completos que há sobre a utilização destes sistemas de cultura em vacaria, e aquilo que ele viu e que outros viram a seguir foi que, quando comparávamos o tratamento convencional, portanto, tratando com antibiótico todos os casos, ou o tratamento após cultura, e portanto, com a redução da utilização dos antibióticos, tínhamos uma redução bastante significativa. No caso dele, teve 44% apenas dos casos eram tratados com antibiótico e de facto, os outros resultados do ponto de vista de saúde ou zootécnicos, enfim, eram também ou equivalentes ou até ligeiramente superiores no caso das situações em que era feita a cultura. Portanto, havia menos dias até à cura clínica, o leite podia ser aproveitado um pouco mais cedo, portanto havia aqui um conjunto de vantagens sem haver de facto problemas adicionais. Por exemplo, as células somáticas no resto da lactação não eram diferentes, a produção leiteira no resto da lactação não era diferente e, portanto, aqui, de facto, parece haver vantagens não havendo grandes desvantagens, ok? Depois seguiram-se muitos outros trabalhos e todos eles terão chegado mais ou menos à mesma conclusão, uns com mais, outros com menos. Por exemplo, este trabalho fala aqui de 32% de utilização face aos 100% no grupo em que não era feita a bacteriologia, e fala de uma coisa importante, que é o retorno do leite ao tanque, não é? Portanto, aqui assim, neste caso havia uma diferença significativa, porque o leite era aproveitado muito mais rapidamente, neste caso era em média cerca de 3 dias, mais rapidamente do que o era quando era feito um tratamento com antibiótico, obviamente, porque há um antibiótico, há um intervalo de segurança, etc, etc. Também há uma vantagem associada a isto, é que quando nós não colocamos a vaca no parque das doentes, ela tem uma quebra na produção inferior, ok? Isso é uma coisa que os produtores cá nas vacarias onde eu uso também mencionam essa vantagem, sobretudo quem tem 3 ordenhas, e normalmente os animais que estão a ser tratados
estão num parque à parte e são apenas tratados 2 vezes por dia, ok? Porque, enfim, aquela ordenha da noite é um bocadinho, nunca se sabe muito bem o que é que vai acontecer e, portanto, na ordenha da noite não confiamos, então vamos ordenhá-las só 2 vezes ao dia. E o que é que acontece? O facto de não mudarmos a vaca de parque para o Parque das Doentes, deixamos estar a vaca no sítio em que está, no parque de produção, não reduzimos 3 para 2 ordenhas, isto faz com que haja menos quebras de produção nos animais que são submetidos à terapia. Isto não quer dizer, obviamente, este leite não está, enquanto não estiver com bom aspecto, não está a ser aproveitado para consumo humano à mesma. Aí resta aos ordenhadores fazer o seu papel. Bom, o que é preciso em termos de investimento? O investimento é relativamente reduzido, as estufas, enfim, esta é uma estufa um bocadinho mais cara, esta vale aí à volta de 100, 120 euros, isto comprado na Amazon, mas uma estufa que é uma vulgar incubadora de ovos, não é preciso mais que isso, desde que mantenha uma temperatura de 37 graus, uma estufa custa à volta de 55 a 60 euros, e depois as placas ou são, enfim, entre aspas, dadas pela indústria farmacêutica hoje em dia, ou sendo compradas, terão um custo, as que eu vejo têm um custo de 1,40€ por 2 placas, e depois temos as dragatoas e os aros. Portanto, aqui o investimento é bastante reduzido face àquilo que pode ser o retorno. Bom, e o que é o retorno? Aqui volto outra vez, eu volto e meia, parasito aqui os trabalhos dos meus alunos e das minhas alunas, os trabalhos de mestrado, e aqui o que a Natália foi fazer foi olhar exatamente para uma vacaria que começou a usar este tipo de sistema em 2018, e ela foi olhar para este período de 2018-2019. Neste caso, tinha praticamente 70% dos casos eram provocados por bactérias gram-negativas e outras, portanto só 30% é que eram provocados por bactérias gram-positivas, e havia um custo, obviamente, se estamos a usar antibióticos e se não estamos a aproveitar o leite, havia um custo cerca de 100 euros mais elevado quando era usado o antibiótico. No caso particular desta vacaria, houve uma redução, não foi para zero, mas houve uma redução de cerca de 60% no impacto económico da mastite clínica nesta vacaria. Portanto, altamente significativo a poupança que este produtor teve. Outra grande vantagem é que quando reduzimos a utilização de antibióticos, estamos a reduzir também aquilo que é o nosso leite de desperdício, o leite que é descartado, ou enfim, às vezes pode ser dado aos vitelos. Ele representa sempre uma perda económica, porque não se pode vender, mas pode representar ainda algo pior, que é um problema de onde é que nós vamos colocar este leite, não é? E de facto, se o damos aos vitelos, podemos estar a aumentar ainda mais o problema das antibioresistências. Aqui também, o parasito, outro trabalho, aqui neste caso é do Manel Cardoso. Este artigo também não está publicado, mas já está aceito para publicação. O que o Manel fez foi a 31 vacarias, colheu amostras das fezes dos vitelos, depois fomos à procura da Escherichia coli nas fezes deles e fomos à procura de um tipo específico de resistência que nós chamamos de ESBL, ou seja, Extended Spectrum Beta-Lactamase, resistências a cefalosporinas de 2ª, 3ª e 4ª geração. Portanto, resistências que são muito importantes do ponto de vista de saúde, enfim, da saúde dos animais e do ponto de vista da medicina humana. Portanto, resistências a cefalosporinas de 4ª geração. E aquilo que verificámos, ou que o Manel verificou, é que em 31, 28 vacarias usavam leite de desperdício na alimentação dos vitelos. Em 7, para além do leite que já ter antibiótico, ainda lhe adicionavam um antibiótico para a prevenção das diarreias neonatais. Okay? E aquilo que ele foi verificar foi que nestes 148 isolados de Escherichia coli, 55 isolados em 20 vacarias tinham os tais ESBL, de vários tipos. Portanto, de facto, há aqui uma problemática bastante grande do facto de nós estarmos a usar muitos antibióticos, depois temos que fazer alguma coisa com este leite de desperdício. Eu às vezes tenho esta conversa lá com os meus alunos e eles dizem, bandidos, os produtores, bandidos, a dar antibióticos assim. Eles, pronto, aquilo, 90% são vegan e pronto, e portanto eles ficam ali um bocado revoltados logo, e eu disse, então, menina, então
quando a menina está constipada e toma um antibiótico, onde é que guarda a urina? A sua urina que está a produzir e durante quantos dias? E onde é que a guarda? Tem lá um jarro em casa para guardar essa urina para ela não ir para o meio ambiente? Ou o que é que faz? A situação é exatamente igual. A situação é exatamente igual, não é? Portanto, aqui assim, se nós não dermos portanto, o leite de desperdício aos vitelos, vai para a nitreira, que é a única outra solução que eu vejo é ir para a nitreira. E da nitreira vai para onde? Vai para o campo, onde vamos fazer o milho e o azevenho. E para onde é que ele vai? Pois vai segue para as vacas. Portanto, temos aqui um ciclo. Portanto, será que isso é igualmente mau ou não? Isso é uma área bastante interessante de investigação. De facto, parece que algumas formas de processamento do chorume e do estrume levam a uma diminuição da quantidade de antibióticos e das resistências, ou da quantidade de bactérias resistentes e dos genes de resistência. Hoje em dia, cada vez estamos a usar mais camas feitas com composto, não é? A areia tem os problemas que tem e, portanto, vamos cada vez mais, eu acho que ver vacarias em que usamos os resíduos sólidos nas camas, será que isso é mais uma fonte potencial? Obviamente que temos que investigar e perceber melhor. Quem quiser ler esta, é uma revisão de 2020, é interessante e é bastante completa sobre o que é que os vários sistemas de tratamento do chorume, o que é que eles fazem, ou o que é que se sabe até hoje, que ainda é muito pouco, o que é que isso faz aos resíduos de antibióticos e às bactérias resistentes. Okay? Portanto, seguramente uma área de desenvolvimento futuro, e eu estou convencido que se calhar daqui a uns anos, não vai ser amanhã, mas se calhar daqui a 10 anos, vamos ter restrições ambientais sobre o destino que podemos dar ao chorume das vacas. Não podemos fazer qualquer coisa. Ele tem que ser, primeiro, tornado mais seguro antes de poder ser aplicado. Preparem-se, que isso virá, não é para já, mas a longo prazo, seguramente que isso vai acontecer. Outra área em que é possível, e em que já estamos a reduzir também a utilização de antibióticos na saúde do ubre, é na terapia seletiva de secagem. Okay? Portanto, temos a proibição da utilização de antibióticos de forma preventiva, o que significa que não podemos fazer a secagem das vacas com antibiótico a varrer. Não é já possível tratar todas as vacas com antibiótico de secagem, porque isso equivale, em alguns animais, a uma utilização preventiva, que está proibida pela nova lei do medicamento. Okay? Portanto, aqui o que nós podemos fazer é tratar apenas as vacas que nós podemos, de alguma forma, demonstrar que estão infectadas, porque essas podemos continuar podemos e devemos continuar a fazer o tratamento. Portanto, obviamente que aqui isto passa por utilização do selante de tetos, portanto aqui assim vamos ter que prevenir as novas infecções com a utilização do selante, é algo que está bastante bem demonstrado na literatura, enfim, há já estudos que reúnem vários estudos, e portanto aqui, por exemplo, este estudo que reúne 12 estudos independentes, ele chegou à conclusão que 73% das novas infecções são prevenidas com a utilização de selante, e isso reduz as mamites clínicas no primeiro mês de lactação em cerca de 48%. Portanto, a utilização de selante, de facto, é eficaz. Como é que nós podemos fazer isto? Bom, se tivermos contraste leiteiro, isto é relativamente simples. Vamos usar, por exemplo, as contagens de células somáticas dos últimos 3 meses antes da secagem e esperemos que elas sejam inferiores a 200.000 em todos os meses, e se isso acontecer, podemos se calhar fazer a secagem recorrendo apenas ao selante. Se não tivermos, como se calhar metade do nosso efetivo nacional não está submetido ao contraste leiteiro, podemos também fazer o nosso TCM, o velho TCM, podemos fazer o TCM à secagem, e se tivermos uma reação negativa, podemos também aqui assim usar apenas o selante. Ok? Bom, obviamente que isto não podemos, isto não é tão matemático como eu aqui estou a querer transmitir, se calhar, não é? Uma coisa que temos também e que me preocupa e que eu tenho como um fator adicional para a minha seleção de vacas para antibiótico ou apenas para selante,
é a produção leiteira da vaca no momento da secagem e o tipo de secagem que é feito, se é uma secagem gradual ou se é uma secagem abrupta, não é? Eu, uma vaca com secagem abrupta que esteja a dar 40 litros de leite no dia da secagem, se eu lhe puser apenas o selante vai pingar, vai desaparecer e a vaca, para além de estar a pingar e com o canal do teto aberto sujeita à entrada de algum agente, vai ter um outro problema que é a imunossupressão que se produz nesse animal na altura da secagem e depois de vez em quando chamam-nos e dizem: "Oh doutor, venha cá ver esta vaca, quero uma necrópsia porque eu sequei-a ontem e ela hoje está morta." Portanto, aqui assim teremos situações destas mais complicadas ainda, porque a técnica de aplicação das bisnagas intramamárias aqui ainda perdoa menos os erros de higiene, não é? Enquanto antes ainda estávamos a pôr um antibiótico, agora se não estamos a pôr antibiótico nenhum, quem faz uma aplicação de um injetor intramamário com pouca higiene vai introduzir bactérias, ou seja lá o que for, e vai ainda se piorar a situação. Portanto, aqui assim, atenção à secagem seletiva é positiva globalmente, mas temos que ter alguns cuidados para além de usarmos apenas as contagens de células somáticas. Agora, também aqui é possível realizar poupanças significativas e, mais uma vez, outra meta-análise, outro estudo que reúne estudos, eles chegaram à conclusão que não havia maior risco de infecção intramamária por usar selante apenas do que por usar selante e antibiótico intramamário. Portanto, os resultados, em termos de prevenção, eram iguais. E aquilo que eu nas vacarias que eu acompanho e que vou monitorizando, de facto é possível termos reduções de consumos de antibióticos de secagem superiores a 50%, ok? Sem haver piores resultados do ponto de vista da saúde do úbrio e da qualidade de leite. Bom, estive aqui a falar de mamites, vou avançar para a próxima temática. Esta é uma temática mais... Enfim, passarei por ela um bocadinho mais rapidamente, mas é outra das áreas em que eu acho que há uma oportunidade para reduzir a utilização de antibióticos sem, com isso, piorarmos os resultados. Para as pessoas que vieram cá por causa das ovelhas. Diarreia em vitelos é muito, muito frequente, provocada maioritariamente por estes 4 agentes que vocês veem aí, o rotavírus, o coronavírus está na moda, não é o nosso, mas é um parecido, Escherichia coli e o Cryptosporidium parvo. Okay? Portanto, estes 4 agentes são os principais culpados pelas diarreias neonatais. Eles não provocam diarreia todos da mesma forma, não é? Nomeadamente a Escherichia coli, enfim, tem um mecanismo hipersecretor, mas os vírus, nomeadamente, o que é que eles fazem? Aqui nas vilosidades intestinais, nestas vilosidades que se destinam a aumentar a superfície de absorção dos nutrientes a nível intestinal, o que acontece é que os vírus atacam enfim, os topos destas vilosidades intestinais, que são as zonas de multiplicação mais ativa, a multiplicação celular mais ativa, e destroem-nas. E então, em vez de termos uma vilosidade intestinal compridinha, ficamos com uma vilosidade pequenininha e os nutrientes não são absorvidos da mesma forma. Okay? E isso provoca a diarreia no caso dos vírus. Obviamente que o crescimento da vilosidade intestinal não se dá de um dia para o outro, ou seja, um vitelo, mesmo que não tenha o agente já ativo no seu intestino, ele poderá levar 3 a 6 dias a ter uma cura daquela diarreia. Okay? E durante esse tempo está a ficar desidratado, está a ficar em acidose, e portanto o essencial, o mais importante, é que de facto nós atuemos para contrariar essa acidose e essa desidratação. Okay? Aqui existe algum consenso, apesar de enfim, se calhar não é vamos dizer, algum consenso científico, porque no campo às vezes as coisas não são exatamente assim, mas existe algum consenso de que o tratamento com antibiótico apenas se justifica em algumas situações. Okay? Por exemplo, um vitelo com uma temperatura retal baixa, abaixo de 38.0, por exemplo, é um vitelo que se calhar já mereceria um tratamento com antibiótico. Um vitelo no chamado decúbito lateral, como este está. Portanto, ele está deitado, em vez de sobre o peito,
está deitado de lado, sobre as costelas, este animal está numa situação clínica mais grave. Um animal que, quando lhe colocamos o dedo na boca, ele não tem reflexo de sucção. Portanto, também é uma situação clínica mais grave. E um vitel que tenha presença de sangue nas fezes. Portanto, eu costumo dizer, se tem sangue nas fezes, tem fezes no sangue. Não é? A barreira entre o intestino e o sangue está comprometida e poderá haver bactérias em circulação e aí vale a pena dar, de facto, o antibiótico. Portanto, aqui é mais ou menos consensual que estas são as situações clínicas em que se justifica. Agora, existe vacina, e é uma vacina, ou são vacinas, são várias, existem vacinas no mercado contra 3 destes agentes, mas não existe contra o Cryptosporidium parvo, o que leva muitas vacarias a optar por uma antibioterapia preventiva com a paramomicina, que é um antibiótico que é ativo contra E. coli e Cryptosporidium parvo. Okay? Eu tenho aqui assim uma frase que diz custos muito elevados em paramomicina. Eu digo isto porque todos os anos, nas vacarias às quais eu dou assistência, eu peço ali lá para janeiro ou fevereiro, peço-lhes para eles me enviarem os custos em medicamentos do ano anterior, para eu olhar e ver onde é que há áreas em que podemos melhorar ou onde é que há áreas mais problemáticas e onde é que podemos fazer algum tipo de poupança de custos. E, de facto, aquilo que eu encontro é que a paramomicina é, enfim, tirando se calhar as hormonas e as vacinas, que são consumos que é um bocadinho difícil nós abolirmos, não é? Obviamente. Mas, de facto, a paramomicina vem sempre no top, às vezes na primeira posição, às vezes na terceira, mas com muita frequência. Os custos são muito elevados, são quantidades grandes de um medicamento que é caro, ok? E, portanto, os custos com frequência chegam aos milhares de euros por ano, ok? Com a proibição da utilização de antibióticos de forma preventiva, esta utilização, de facto, está comprometida, não é? E, portanto, temos que tomar algumas medidas para diminuir esta utilização de forma preventiva. Aquilo que me parece é que os produtores, de facto, terão tido situações clínicas em que a paramomicina resolveu a situação e depois têm medo de a abandonar, porque é como se fosse um seguro. Quer dizer, se eu tirar isto, eu vou ter não sei quantos vitelos a morrer ao mesmo tempo. E, portanto, deixam-se estar sossegados e têm muitas reticências. Aquilo que eu costumo dizer a eles é para eles experimentarem uma de duas coisas. Ou fazerem a utilização apenas nas vitelas, ou seja, vamos deixar de dar aos machos que são animais menos valiosos e vamos ver o que é que acontece, ou então deixarmos de dar em certas épocas do ano em que a densidade animal no viteleiro é menor. E em várias situações, quando eu abordo novamente o assunto, o que me dizem foi, olha, já não estou a usar em nenhum. Acabou e aquilo estava a correr bem e a pessoa que trata dos vitelos já nem sequer me disse para eu voltar a comprar, porque a coisa estava a correr bem. Portanto, aqui assim, aquilo que eu sugiro aos produtores e aos colegas é para experimentarem em vacarias em que a higiene e o colostro são bons, não é? O colostro é bem administrado e temos algumas garantias de que há desinfecções e limpezas feitas ao viteleiro e aos baldes e etc. Para, de facto, irem deixando aos poucos de utilizar para ver que, de facto, não é assim tão necessário quanto isso. Ok? Falando aqui do terceiro aspecto em que, de facto, usamos muitos antibióticos, que é a doença respiratória. Situação muito frequente, com um elevado impacto em termos de mortalidade e de morbilidade. Não me preocupa tanto a situação na recria das vacarias leiteiras, porque normalmente é uma situação pontual. Okay? Portanto, eu vejo o vitelo ou a vitela doente, aproximo, detecto a doença, vou tratar aquele animal e fica por aí. Portanto, raras vezes haverá tratamentos maçais, não é? Onde poderá haver algum excesso de utilização de antibióticos, mas aqui assim eu sei que às vezes custa ao produtor tomar essa decisão, é quando o vitelo já está numa situação crónica, ok? Portanto, um vitelo com baixa condição corporal, que está a respirar de boca aberta,
pomos-lhe o termómetro, a temperatura está normalíssima, é um vitelo, provavelmente tem poucas hipóteses de sobrevivência. Nós estarmos a dar antibiótico naquela fase, provavelmente não vamos fazer nada. Portanto, aí há que tomar uma decisão enfim, se calhar de abater esse animal, fazer uma eutanásia a esse animal, porque dar-lhe antibiótico não vai fazer grande coisa já. Os pulmões dele já lá não estão todos. Onde aqui a situação é diferente é nas engordas, ok? De facto, as engordas dão antibióticos de forma profilática a todos os animais à chegada à exploração, ok? Essa utilização, se olharmos, enfim, para a lei, de facto já não é permitida, já não podemos fazer a utilização dessa forma nas engordas, ok? Pergunto eu, será que vamos ter mais mortalidade nas engordas por causa disto? Será justificada a utilização de antibióticos desta forma? Como é que vamos resolver aqui esta situação? Não queremos mais mortalidade, não queremos mais antibióticos, alguma coisa vai ceder, não é? Bom, aqui a doença respiratória nas engordas, de facto, é uma situação clínica bastante problemática por várias razões, não é? Ela é provocada por vários vírus e por várias bactérias. Os animais vêm de múltiplas proveniências, são adquiridos normalmente ao desmame, quando não antes, fazem uma viagem pelo menos quando não fazem 2 ou 3, por exemplo, lembramos-nos dos animais que são comprados num leilão, não é? Eles se calhar foram agrupados na exploração de origem, já fizeram uma viagem, depois vão para o leilão, depois do leilão vão para outra exploração, quando não vão depois fazer uma viagem ainda maior por via marítima, porque são exportados, ok? Portanto, há aqui várias viagens e, portanto, vários stresses a que estes animais são submetidos. As instalações, às vezes são boas, outras vezes são más. A densidade animal depende, às vezes é excessiva. O tipo de alimento não é normalmente aquele a que eles estão habituados na sua exploração de origem. E a vacinação pode ter sido feita, como pode não ter sido, e nós às vezes não sabemos muito bem e vamos retomar a vacinação e não sabemos muito bem quando. É à chegada, é uns dias depois. Como é que nós vamos resolver a situação? Isto é complicado, ainda mais porque há alguma dificuldade, de facto, no diagnóstico dos animais que estão doentes, não é? Isto podemos dizer que não, não, eu consigo a 1 km de distância consigo reconhecer o animal que tem doença respiratória. Mas de facto aquilo que se vê na literatura científica sobre o assunto, e juntando, este é mais um estudo que junta não sei quantos estudos, é que a sensibilidade para a detecção de animais com doença respiratória é de apenas 62%, ok? Portanto, mais ou menos 40% das vezes eles passam-nos ao lado e, portanto, não fazemos a detecção do animal que tem doença. E depois já há também uma dificuldade acrescida, que é a realização dos tratamentos, não é? Aqui assim está um animal ali a 1 km de distância que está a bater um bocadinho, eu ainda vou aqui dar uma corrida, eles estão a bater, mas depois de correr 500 metros, quem estou a bater sou eu, deixa lá estar. Portanto, aqui há uma dificuldade também de tratamento, a não ser que tenhamos boas instalações e formas de os canalizar, é difícil fazer aqui o tratamento destes animais. Bom, deixem-me amassá-los aqui com mais dois trabalhos de grande dimensão, só para ilustrar, 3, depois tenho ali mais um, só para ilustrar aqui uns pontos importantes. Aqui este é um trabalho da África do Sul com mais de 2.000 animais. O que é que eles detectaram? Ao abate, lesões pulmonares em 43% dos animais, ok? Praticamente 23% dos animais tinham lesões e nunca tinham sido tratados. Portanto, não foram detectados em vida como tendo doença. Depois, cerca de 30% tinham lesões... Desculpa, eu estou a troquei isto. Portanto, 23% tinham lesões apesar de terem sido tratados. E 30% tinham lesões e nunca tinham sido tratados. Portanto, não tínhamos detectado a doença, ok? E mais de metade tinham tido, ou tinham lesões, ou tinham sido tratados, portanto, tinham tido doença respiratória, ok? Portanto, é muito, muito frequente e tem um impacto grande. Para além da mortalidade,
houve aqui, reparem, quem teve doença, os animais que tiveram doença clínica, tiveram uma redução de ganho médio diário de 216 gramas por dia, e os que tinham doença subclínica, portanto, os que não foram tratados, mas tinham lesões, tinham uma redução de 91 gramas por dia. Portanto, altamente impactante. Agora, nos Estados Unidos, podemos fazer profilaxia mais ou menos à vontade, e então trazemos aqui mais um estudo de larga escala, com mais de 2.000 animais, em que eles compararam 3 protocolos, 2 com antibióticos à chegada e um em que não usaram nada. Okay? Portanto, e de facto, o que é que este trabalho mostra? É um trabalho de grande dimensão. Quando não usávamos essa profilaxia, essa antibioterapia à chegada, tínhamos muito mais morbilidade, não é? 14% em vez de 2%, por exemplo. Tínhamos muito mais mortalidade e refúgios. E mesmo os que chegaram ao fim tinham pesos médios de carcaça inferiores e tinham um rendimento final por animal também inferior. Okay? Mesmo descontando aqui assim, já está descontado o preço do antibiótico. Okay? Portanto, mesmo assim, os animais em que não era usado um antibiótico tinham um rendimento significativamente inferior. Portanto, de facto, há aqui alguns pontos a favor da utilização desta profilaxia com antibiótico à chegada. E isso é ilustrado aqui também na Holanda, não é? Aqui a linha azul que mostra os vitelos, enfim, uma coisa correspondente mais ou menos ao feedlot, está muito acima daquilo que é a linha para a utilização dos antibióticos nas vacas leiteiras. Portanto, eles também têm esta dificuldade. Atenção, não conseguimos eliminar completamente, eles estão a ser lá necessários. Ok? Bom, como é que podemos melhorar aqui a situação? E aqui os americanos têm, enfim, dadas as dimensões da indústria deles e dos feedlots deles, eles têm-nos mostrado um bocadinho aqui que, de facto, poderíamos estar a fazer um bocadinho melhor o nosso maneio das engordas, através do que eles chamam os sistemas de pré-condicionamento. Okay? Portanto, aqui, basicamente, um sistema de pré-condicionamento é um conjunto de atividades que é realizada na exploração de origem, antes da saída da exploração, de forma a reduzir a morbilidade na exploração, na engorda a seguir. Okay? Portanto, o que é que está incluído, no fundo, nestes programas de pré-condicionamento? Um sistema em que o desmame é feito algumas semanas antes da saída do animal, em que a vacinação é feita também algumas semanas antes, seja para a doença respiratória, seja para clostrídeos, feito algumas semanas antes da saída do animal, uma adaptação em termos alimentares e em termos de forma de abeberamento, porque às vezes isso também é uma mudança no tipo de abeberamento que é feito no campo e depois no feedlot, com o objetivo global de tentar separar os vários stresses. Okay? Portanto, se nós conseguirmos separar os vários stresses, eles vão ser menos impactantes e vamos estar a preparar o animal melhor para aquilo que vem a seguir, sobretudo do ponto de vista da competência imunitária. Okay? Isto é muito bem ilustrado aqui por este trabalho, relativamente, que tem aqui 2 anos, em que eles foram exatamente separar os vários eventos. E isso traduz-se depois aqui num nível de doença respiratória na exploração à chegada. Okay? Portanto, aqui temos 3 tipos de tratamentos, o que eles chamam o tratamento early, que é em que a vacinação é feita antes do desmame, e o desmame é feito, obviamente, antes da saída da exploração, e a revacinação, portanto, o rapel da vacina é feito antes dos novilhos irem para a exploração, para a engorda. Depois em que a vacinação é feita ao desmame e à chegada à exploração, né, ou à engorda, e em que esperamos algum tempo e depois é que fazemos a vacinação. Portanto, depois do desmame, depois da chegada à exploração. E aquilo que vemos, aqui está o cursor, aquilo que vemos é que quando a vacinação é separada do desmame e é feita mesmo o rapel antes da chegada à exploração à engorda, temos cerca de metade da doença, dos níveis de doença respiratória que qualquer um das outras situações tem. Okay? Isso
tem a ver com o quê? Bom, aqui para BVD, para IBR, para vírus sincicial, para influenza, o padrão é todo igual. O dia 30 aqui corresponde ao dia à chegada ao feedlot, à engorda, e aqui temos níveis protetores, níveis elevados de anticorpos nestes animais, comparado com, por exemplo, aqui esta situação em que até há um abaixamento do título de anticorpos por ação de todos os outros stresses. Portanto, aqui assim, de facto, quando separamos os eventos e fazemos antes da chegada ao feedlot, à engorda, vamos ter os animais bem mais protegidos para a doença respiratória, ok? Bom, aqui o problema é um problema de confiança, não é? Como é que eu agora, o produtor na origem que me está a vender os novilhos e as novilhas, como é que eu vou acreditar? Não, eu vacinei, desparasitei, está tudo aqui, está tudo, fartei-me de gastar dinheiro, e pá, isto é uma chatice. Como é que nós, se nós formos os compradores, podemos acreditar ou criar um sistema em que vamos acreditar que isto está de facto a ser feito? Obviamente que isto é bastante relevante, ok? Bom, eu diria que se é possível nos Estados Unidos, deverá ser possível em Portugal. Temos é que arranjar aqui um esquema qualquer de verificação. Aqui ao lado, em Espanha, por exemplo, nas engordas, por exemplo, de borregos, fazem isto, têm cooperativas que fazem a recolha dos borregos e que têm brigadas a vacinar na exploração de origem os animais antes deles irem para o feedlot e, portanto, pode ser uma forma de trabalhar. E depois também poderemos, a curto prazo, contar com ajudas tecnológicas como esta vacina, como esta seringa, é uma seringa multidoses, que, enfim, aqui há pelo menos duas marcas, duas empresas farmacêuticas que têm estes modelos de seringa a trabalhar, se bem que ainda não em bovinos, mas têm nos suínos. E aquilo que estas seringas permitem é gerar um relatório de rastreabilidade, ok? Por exemplo, permite-nos ver quem é que deu, em que dia, qual foi a vacina e qual foi o lote da vacina dado e, diria eu, não encontrei essa informação, mas para mim será lógico e será relativamente simples ter também uma localização. Ou seja, o produtor, quando envia os animais, à partida pode enviar também o relatório. Olha, estes animais foram vacinados neste dia, neste sítio, por esta pessoa e, portanto, podemos confiar que, de facto, as coisas estão a ser feitas. Provavelmente será a maneira mais simples a curto prazo de termos estes sistemas de pré-condicionamento a trabalhar, ok? Portanto, eu diria que nas engordas será possível melhorar os resultados e usar menos antibióticos, mas temos que fazer, obviamente, este trabalho de pré-condicionamento e, se calhar, temos que passar a fazer tratamentos não profiláticos, mas metafiláticos, de acordo com aquilo que é a legislação. Ok? Portanto, em suma, para acabar aqui esta temática, reduzir a utilização de antibióticos, eu diria que faz sentido por causa de toda a questão de saúde pública, de saúde animal, mas sobretudo também porque por razões económicas faz muito sentido, é um grande ganho de eficiência nós trabalharmos de forma um pouco mais seletiva. O tratamento das mastites clínicas de grau 1 e 2, baseado na bacteriologia feita na exploração e tratamento anti-inflamatório, já está a ser muito amplamente usado em Portugal, pelo menos aqui no sul do país, de acordo com a minha experiência. A secagem seletiva funciona, mas é preciso ter os cuidados com a higiene na aplicação e o nível de produção da vaca que vamos estar a selecionar para a secagem apenas com o selante. A utilização preventiva dos antibióticos nas diarreias neonatais, eu diria que pode ser amplamente reduzida, enfim, talvez não abolida em todas as explorações, porque há questões de higiene e maneio que têm que ser solucionadas antes de podermos aplicar isto a varrer em todas as explorações. E nas engordas podemos também reduzir a utilização de antibióticos, mas teremos de avançar, se calhar, para sistemas de metafilaxia e para sistemas de pré-condicionamento para não termos grandes níveis de mortalidade. Muito obrigado pela vossa atenção. Era isto que eu trazia hoje aqui para discussão. Obrigado.